Muito bem, nós vamos prosseguir e não vamos concluir porque a carta não terminou, mas nós vamos terminar aqui ver se nós fechamos o capítulo de número 1. Como eu disse, do meu desejo de que os irmãos se despertem o interesse de continuar estudando esta carta na sua casa e, quem sabe, até trazendo para a igreja mais algumas informações. Meu bem, põe o hinos e cântico para mim dentro da bolsa. Eu usei ele para escorar aqui meu rascunho aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 16, ou reler, né? Porque lemos na parte da manhã. E depois, na parte final, nós teremos uma mensagem evangelística, pelo que eu fui informado. Esse horário, os irmãos ficam até 19 horas. Muito obrigado. Então vamos ler versículo 16 do capítulo 1 de 1 Pedro. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vos resgatastes, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi pregada. Esta é a leitura, que o Senhor nos dê a sua bênção. Amém. Muito bem, nós vamos pegar aqui o ponto para prosseguirmos. Nós já consideramos diversas verdades, algumas lições aplicáveis para a atualidade, e agora nós estamos aqui para prosseguir, tendo em vista que Pedro traz mais uma vez a importância do investimento que o Senhor Deus fizera em nós, de primeira mão aos seus leitores primários, os irmãos do primeiro século. Você percebe que Pedro, ele faz uma alteração aqui no ensino. Ele, na introdução, ele mostrou a importância que os irmãos têm. Agora, hoje de manhã, nós vimos que Pedro estava preocupado que eles não deveriam viver
naquelas localidades para onde eles se instalaram, eles não deveriam viver sem declarar, através de um caráter cristão, a verdade acerca da escolha de Deus e do novo nascimento que eles haviam passado. E agora, no versículo 16, Pedro dá a base, dizendo que isso não era uma mensagem de Pedro, mas estava escrito e eles deveriam obedecer. E ele no versículo 17 faz uma aplicação, dizendo, se vocês chamam o Senhor Deus por Pai, é necessário que vocês tenham um relacionamento de filho e pai. E ele disse, esse Deus é Pai, mas é o Pai que é juiz também. Ele julga, ele acompanha nossos atos. Aqui na minha Bíblia ele chamou de obras, individualmente. Cada ação nossa, seja ela positiva, seja ela negativa, o Senhor Deus está atento. Irmãos, eu diria que vivermos a vida cristã na prática, na ética, é realmente desafiador, não é tão fácil assim. Quem sabe seja essa a razão de tantas pessoas dizerem ser cristãos e, lamentavelmente, são cristãos, às vezes sem prazer nas coisas espirituais, sem apetite, sem desejo das coisas de Deus, por não vivenciar um relacionamento de intimidade com Deus. E então Pedro se preocupa com isso. Agora, a partir de agora, nós vamos ver que ele volta a apresentar o valor dos irmãos. Agora ele traz o preço. O preço aqui é trago. Mas esse preço nós devemos entender algumas coisas aqui, irmãos. Nós não fomos adquiridos por causa do céu. O céu, irmãos, ele não foi adquirido. Nós não compramos o céu. Nós não lemos que o Senhor Jesus Cristo comprou o céu para nós. O céu, a eternidade, quando nós referimos através da expressão céu, ela é o resultado, irmãos. Ela é o resultado da obra de Cristo e é uma herança que nós adquirimos. Nós falamos lá de moradas. Nós falamos lá de local onde nós vamos habitar na eternidade. Isso não é que o sangue de Cristo comprou o céu. Agora o Senhor está distribuindo morada no céu porque Ele comprou. Não. O céu foi preparado, o Senhor Deus, na sua infinita graça, Ele preparou isso para uma herança aos seus filhos. Somente os filhos de Deus herdarão a morada na eternidade. Filhos. Nós vivemos uma época que, com tamanha leviandade, as pessoas têm dito que são cristãos, sem nenhum comprometimento com a verdade. E nós precisamos entender isso. Lamentavelmente, no inferno vai ter crentes. Nós lemos lá na passagem de Lucas. O homem cria, ele estava orando. Tem misericórdia, manda alguém falar com os meus irmãos. Ele estava orando lá no inferno. No inferno haverá oração. Porque as pessoas acreditam na existência de um Deus. Então, irmãos, na Escritura não diz que o sangue de Cristo comprou o céu. O céu é uma herança que o Senhor Deus oferece, Ele como Pai, onde nós vamos estar ao mesmo pé de igualdade do seu primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então ele destaca o valor. Eu disse aqui que nós gostamos deste texto, às vezes nós utilizamos ele na ceia do Senhor, em ocasiões assim, né? Ele destaca o valor. E ele utiliza dos metais mais preciosos e caros de todos os séculos. Posso fazer uma observação? Não sei quanto custa diamante, se é mais caro do que ouro. Às vezes eu estou cometendo aqui uma pequena falha, os irmãos aceitam e aplicam-se uma correção diante do seu conhecimento, né? Mas eu faria uma soma maior.
né? Todos os bens materiais desta terra, somados, não compraria, não pagaria o preço que eu e você custou para Deus. Não pagaria. Então Pedro, ele começa a mostrar aos irmãos. Existe um hino, né, que não é do nosso hino de cântico, mas a gente ouve cantar: irmão, você sabe o valor de uma alma. Não sei quem é o autor, não tenho o costume de cantar, né, mas já ouvi cantar. A alma custou muito caro. Irmãos, se nós entendermos isso, como Pedro trabalha para que os irmãos entendessem, quem sabe nós seríamos cristãos com maior comprometimento com o reino, com a responsabilidade e o privilégio. Nós falamos muito de responsabilidade cristã, irmãos, mas às vezes nós não entendemos o privilégio que é ser um filho de Deus aqui neste mundo. A esperança que invade a nossa alma. Nós fomos visitar a irmã lá, quem estava na nossa companhia lá, ouviu da irmã. Irmã, eu estou confiante e esperando. Se o Senhor não me levar em vida, eu estou pronto para ir embora. Em Coronel Fabriciano faleceu uma irmã, considerada jovem, essa encasada. Quantos anos de casado? 2 anos de casado. E aquela irmã no hospital, no seu estado muito grave, sua mãe foi visitar, ela pediu à mãe: mãe, tira a aliança do meu dedo e eu quero pedir à senhora para não chorar. Porque o Senhor me mostrou para onde eu vou. Eu estou indo embora. O Senhor me mostrou. Essa irmã testemunhou isso no dia do velório. E ela disse: pode ficar tranquila. Eu estou indo e eu vi. E não sou eu que vou dizer que ela não viu, não, irmão. Pela fé, eu não vou dizer que ela não viu, não. O Senhor é soberano. E a família testemunhou que ela partiu em plena serenidade. Poucas horinhas depois dessa conversa com a mãe, ela foi embora. Irmãos, a esperança que supre o cristão neste mundo de problemas, de miséria, é esta. Isso é privilégio. É verdade que privilégio e responsabilidade devem caminhar juntos. É verdade. Mas nós precisamos entender isso. Então nós temos a revelação do preço. O preço. Você faria o que o Senhor Deus fez? Diz a Bíblia que às vezes por um bonzinho alguém poderia até, né, se oferecer. Mas quem éramos nós? O que a Bíblia descreve do nosso ser sem Cristo? É triste, irmãos, é lamentável. Paulo foi capaz de descrever a gente como um cadáver. Mortos em vossos delitos e pecados. Isso é fato, isso é verdade. Quem éramos nós? Eu uso dizer que eu sou mau. Se eu não tivesse me convertido aos 17 anos, eu não sei o que eu era nessa vida. Eu não sou bonzinho e nem acredito que você é. Por natureza carnal, nós não somos bons, não. Lá em Gênesis diz que o Senhor olhou e a maldade do homem, ela se multiplicava e desde a sua meninice. Você vai na creche, você vê menino brigando. As pessoas não são boas. Nós somos o que somos pela graça porque recebemos uma nova natureza. Pedro tenta trabalhar isso para os irmãos entenderem essas verdades. Então ele disse: nós fomos resgatados. Quando nós falamos de um ser que é resgatado, é porque ele está em uma situação que ele, por si, não tem o que fazer. Ele depende de alguém que o resgate. Né? Se você olhar o dicionário, você vai partir para outra linha de pensamento, né?
é liberto de um penhor, de uma penhora, né? É algo que a pessoa perdeu, penhorou e não pôde pagar. Paulo falou disso, é a cédula que foi cravada lá na cruz, uma dívida que nós tínhamos e não conseguíamos pagar. O Senhor Jesus Cristo pagou. Custou o quê? Custou a vida. Por que que alguns cristãos ainda, né, se detêm, não se cede à obediência da palavra de Deus? E será que nós encontramos um texto bíblico que o Senhor Deus descreve para que nós praticamos alguma coisa que não seja bom para nós? Nunca. Né? A Bíblia diz que se a criança pedir um peixe, né, o pai não vai dar algo ruim, não vai dar a ele algo que o destrói a sua vida. Muito bem. E então, irmãos, ouro, prata, eu disse aqui ontem, é muito bom, refere-se a bens, não simplesmente o ouro ou a prata, mas aos bens, mas tudo é perecível. Tudo é perecível. Esses somados é um valor ainda muito pequeno. E Pedro, preocupado com a santidade, ele procura reforçar para que os irmãos entendessem realmente quem ele era. Você precisa conhecer você mesmo, irmão. Quem é você? Em que você pode servir o Senhor, em que você pode ser útil. E então ele completa o versículo dizendo: vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. O que por tradição recebemos de nossos pais. Às vezes fomos muito bem criados, educados. Nós temos pessoas que não são salvas por Cristo, que são pessoas de caráter ilibado. Mas a piedade humana não tem valor diante do Senhor nosso Deus. Esses valores, eles são naturais. Eles deveriam, todos os seres humanos, praticarem. A honestidade, a bondade, né? Cuidar do seu vizinho, etc, etc. Porém, quando a palavra traz que recebeu dos pais a vã maneira de viver, Pedro quer dizer que encontraste os irmãos em Cristo, a quem ele escreveu, ele estava dizendo, as demais pessoas, eles têm esperança naquilo que é vã, naquilo que é irreal, naquilo que é inútil, naquilo que não se concretiza, naquilo que não se realiza. E o cristão não, a sua esperança é algo garantido. Algo garantido. Muito bem. Nós fomos educados pelos nossos pais e nenhum pai educa o seu filho desejando a ele o mal, somente o bem. Mas agora, quando Pedro apresenta a ação do Espírito Santo, a ação do Senhor em nossas vidas, ele apresenta com o desejo que os irmãos entendessem e que realmente eles vivessem dignos do chamado que eles receberam. E para completar, o apóstolo Pedro, no versículo 19, ele apresenta a qualidade do cordeiro. Quando ele disse que o preço era altíssimo, ele diz que era altíssimo porque o sangue que foi derramado é o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, de valor inestimável. Não foi um homem qualquer. Nós estudamos acerca da pessoa de Cristo, a sua vida humana, mas esse nascimento registrado pelos evangelistas, isso é projeto de Deus, nós lemos aqui desde a fundação do mundo. É um projeto que se executou na sua plenitude. Deus
não precisava para ele próprio que o seu filho viesse à cruz. Não. Nós, irmãos, que era os carentes. E então, ele diz que era precioso, de valor inestimável. E ele então apresenta como, mas com o precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo. Nós somos muito tendenciosos a pensar na morte do Senhor Jesus Cristo assim, em algo instantâneo. Pregou na cruz e morreu. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos lá em Mateus, a partir do Getsêmani, né, nós usamos intitular o sofrimento por antecipação, aí você já começa a perceber ali a necessidade da comunhão com o Pai. Ele sabia. Ele veio para isso, João escreveu. Ele veio para realizar a obra. Mas era tão dolorosa, tão sofrida, que lá no Getsêmani ele foi orar. E um dos evangelistas, não vou me arriscar porque eu não tenho certeza, escreveu que ele, o seu suor tornou-se em gotas de sangue. O salmista profetizou que araram nas minhas costas as chicotadas por homens treinados a bater com chicotes que tinha na ponta pedaços de ossos ou metais. Eles batiam e com impulso aquilo cortava. O Senhor foi preso, enfrentou pelo menos 3 julgamentos religiosos e 3 julgamentos civis das autoridades da época. Quebraram todas as leis para condenar o Senhor Jesus Cristo. Julgar o Senhor durante a noite, que não era permitido por lei da época. E depois então começa a trajetória do Gólgota. Até o momento que o sangue foi jorrado, irmãos. Além da zombaria, nós lemos, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Batia lentamente para que os espinhos fossem penetrando lentamente. A ciência prova que essa região frontal nossa, eu tenho quase 60 anos, eu não conheço dor de cabeça. Nunca tive dor de cabeça. Parece que eu sou, nessa questão, sou privilegiado. Mas ninguém nunca tomou anestesia para tratar de dente igual eu também. Cada um tem o seu preço. Mas diz a ciência que essa região ela é a região mais dolorida. E a Bíblia diz que eles batiam sobre aquela coroa para que aqueles espinhos fossem entrando e zombavam. Você não é o rei dos judeus? Zombado. Cuspiram no rosto dele. Quando eu era criança lá no interior, na roça, né, tinha um negócio de fazer os meninos brigar lá na escola. Tinha 2 meninos conversando, você punha a mão e falava, cospe aqui, olha o que a gente fazia. O que é menino? Cuspia, você tirava a mão, cuspia no rosto do outro. Nós fazíamos isso. Não sei se isso é questão da região, mas a gente fazia isso para fazer uma briga. Era assim também? Ainda mais você, né? Você era pior do que eu acho. Mas, irmãos, o sangue foi derramado, mas não é simplesmente lá em questão de segundos levou um homem e colocou lá na cruz. Aquela multidão que o assistia. A crucificação, irmãos, deitava o réu sobre a cruz, pregava. Nós temos no calcanhar 2 ossos paralelos, chamados de calcânio. Eles eram treinados. Ali no meio entrava o cravo, porque senão rasgava. Era entre 2 ossos. E a história diz que na hora de descer a madeira dentro do buraco, não era com cuidadinho não, irmãos. Chegava lá e soltava. Aí Pedro traz que esse sangue é precioso. É algo diferenciado. Nós fomos comprados, irmãos, por uma cédula que só o Senhor Deus possuía. O seu Filho com toda a disposição em oferecer-se voluntariamente em nosso lugar. Ninguém matou o Senhor Jesus Cristo, não, irmãos. O Senhor lá na cruz diz, Pai, está consumado. Eu entrego o meu
Espírito. Você não é o Cristo? Desce daí. É isso que eles disseram. Se ele quisesse descer, ele tinha poder para descer. Onde eu e você ficaria? Por causa de mim e você, ele não desceu. Então Pedro trabalha para mostrar essas verdades, para que os irmãos poderiam levantar a bandeira, né? Como nós cantamos, um pendão real vos deu Jesus ao Rei. Quando eu era adolescente, eu conhecia muito pendão lá do mato, e eu cantava isso na igreja, e isso me impressionava. O que é pendão que nós canta? É a bandeira do Evangelho. Levantemos a bandeira do Evangelho, irmãos. Pedro queria que os irmãos entendessem essas verdades, porque assim eles não teriam dificuldade em viver uma vida de santidade. Eu e você devemos avaliar esse preço que foi pago, né? Como nós nos comportamos neste mundo, se correspondemos realmente ao chamado, né, que nos foi feito e o investimento que em nós foi feito. Então, a predestinação do nosso Redentor por Deus foi antes da fundação do mundo, diz o versículo de número 20, porém manifesto nos últimos tempos. Os últimos tempos aqui, irmãos, refere-se a uma dispensação, no tempo de Deus. E então foi manifesto no tempo de Deus o Senhor Jesus Cristo ao mundo, que nós conhecemos bem a partir do Novo Testamento. O tempo de Deus. Deus tem o tempo para todas as coisas. Nós lemos lá em Atos, né? Que não compete ao homem conhecer o tempo ou as estações que o próprio Deus estabeleceu. É uma questão de fé, a nossa esperança e a nossa expectativa da volta de Cristo. Mas o tempo é o tempo de Deus. Mas por que pregamos que está próximo? É fato, irmãos, as profecias apontam para uma proximidade. Lembrando que o tempo de Deus não é como o nosso. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é 1000 anos e vice-versa. Para o Senhor ele é eterno, não tem um calendário como o nosso, né? E então a sua encarnação é que se revelou o projeto de Deus para a nossa era, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 20. E agora Pedro continua e diz, olha, é por ele, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós, que por ele credes. O Senhor Jesus Cristo, sendo ele Deus, quando nós passamos a conhecer o Senhor Deus como Deus eterno, como o Deus Salvador, como Deus Consolador, automaticamente nós vamos também identificar o Filho. Não é possível nós conhecermos a Deus sem conhecermos o Filho. É uma unidade, né? Quando nós pensamos na Trindade, né? Nós entendemos muito bem estas verdades. E então no versículo 21 que por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus foi feita pelo Pai. Não é o Senhor Jesus Cristo que estava no túmulo e por si próprio ele tomou a decisão que era o momento da sua ressurreição. O projeto é de Deus. O planejamento foi de Deus. As providências foi de Deus. A execução foi de Deus. Nós lemos em João que o Senhor Jesus disse,
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas a Bíblia diz, olha, foi Deus quem o ressuscitou. Vocês não estão crendo em um homem qualquer que teve o poder de descer ao túmulo e dele se levantar. Está sendo evangelizado, o evangelho que está sendo pregado a vocês é o evangelho que Jesus Cristo é o representante de Deus no mundo. E ele agora, sendo o assunto, ele continua sendo o Cristo intermediador. E Pedro, então, ele vai incentivar os irmãos na fé para que eles atentassem para a obra, o valor da obra, o resultado da obra e que eles também tivessem em mente a pessoa do Senhor nosso Deus, como aquele que em Cristo, através de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Quero lembrar os irmãos que nós temos observado a necessidade de estarmos mais atentos nas nossas orações da ceia do Senhor. Tem acontecido a gente observar irmãos que agradecem a Deus porque morreu na cruz. O Senhor não vai deixar de ouvir essas orações, irmãos. Mas nós precisamos ser mais atentos ao conversar com Deus. Eu te agradeço, Senhor nosso Deus, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Não é verdade. O Senhor não deixa de ouvir essas orações. Mas devemos fazer isso com a mentalidade mais adulta. O Senhor Jesus diz, quando vocês orarem, vocês orem ao Pai, e tudo que pedirdes em meu nome. Então a oração é dirigida a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Eu prego algum lugar que os irmãos encerram a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir essas orações, mas somos ensinados como orar. Devemos atentar para isso, né? Agora, a nossa exaltação ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo deve ser na mesma proporção. Com sabedoria, nós devemos orar ao Senhor. Por meio dele. Por ele credes em Deus. Pedro quer aqui aplicar uma lição para os irmãos que eles deveriam excluir todo e qualquer caminho que não seja através de Cristo para o relacionamento do homem com Deus. Pela fé nós fomos justificados. De modo que essa fé, irmãos, ela é conectada à esperança, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Esta fé ela é uma conexão. Não adianta o cristão não ter dizer que tem fé e ele falar que tem dúvidas acerca da esperança da eternidade. Precisamos avaliar isso, porque isso caminha junto. E então, a ressurreição que Pedro afirma aqui, que o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos, a ressurreição é a base, não é verdade? O sepultamento é a prova que houve a morte. Se não houver a morte, não tinha o corpo para sepultar. E a ressurreição é a base da nossa fé. Ainda que as autoridades religiosas da época tentaram, implantar uma mentira para que acreditassem que o corpo do Senhor foi furtado, só que o Senhor ainda viveu algum tempo depois da sua ressurreição e foi visto por muitos irmãos. Não havia como ninguém negar que houve a ressurreição. O túmulo vazio, a prova de vida do Senhor Jesus Cristo, e não tinham como negar. Então Pedro, ele quer dizer, olha, houve a ressurreição. Mas por que Pedro trata a questão da ressurreição aqui? Não perca de vista a introdução do assunto para a gente continuar aprendendo.
Porque os irmãos estavam sujeitos a morrer por causa do nome de Cristo. Era perseguição. E se o Senhor Jesus Cristo morreu e ressurgiu, é a garantia que se eu e você descer o túmulo como os irmãos do passado, nós vamos ressurgir, irmãos. Num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento acontece e os mortos em Cristo ressurgem e recebem um novo corpo. Essa é a nossa esperança. Porque nós temos prova. Nós não somos como seguidores de muitas seitas, como de Maomé, Buda e tantos outros, que os seus líderes estão lá, só os ossos se ainda existem. E eles estão baseados em quê? Qual a esperança que tem essas pessoas? Né? Muito bem, visto que a ressurreição de Cristo é a segurança onde fundamentamos a nossa fé, é onde encontramos também a coragem para prosseguir. Se Cristo ressurgiu, nós estamos habilitados, então, para prosseguir. Aí ele continua, no versículo 22, dizendo: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Ele estabelece agora algumas condições. Ele volta ao assunto do versículo 13 em diante, a questão da santidade, da obediência. Então ele quer mostrar o efeito. Ele quer dizer, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ressurgiu e isso precisa surtir um efeito. Vocês vão viver de forma a obedecer a palavra. E então, Pedro, ele começa a aplicar para os irmãos aqui a ação divina que nós lemos no versículo 22. Purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai-vos uns aos outros de coração. Uma outra tradução diz cordialmente. Você consegue imaginar um irmão que não ama a igreja, os irmãos em Cristo? Isso é quase, irmãos, sem condições de entendermos isso. Nós não somos irmãos. Nós não fomos comprados pelo mesmo preço. Não foi derramado o mesmo sangue. E por que nós não conseguimos amar os irmãos? Mas eu amo os irmãos. Mas há irmãos em igreja local que acaba o culto, ele vai lá para fora e ele vai embora sem apertar a mão de um irmão. Eu tenho ido muito numa região que os irmãos não tinham o costume de cumprimentar pegando na mão, não. Eu brinco com a Gilda que eu estou ensinando eles. Quando faz a última oração, eu corro para a porta. Já tenho uma certa liberdade lá, vou lá com muita frequência. Aí os irmãos chegam, vão passando e eu estou com a mão esticada esperando. Aí agora os irmãos já estão aprendendo. Tem lugar aqui, eu vi, né, as irmãs, abraça, beija. Mas os homens precisam fazer isso não, viu? Perguntei ao irmão Jaime Jardine, ele hospedou conosco com ocasião. Perguntei ele qual eram as dificuldades que ele enfrentou no Brasil, né, vindo lá da Escócia. Então ele disse, irmão, duas coisas. O Brasil não cumpre os horários de reunião, de início de reunião. Meu país é diferente. E abraçar homem, nós não somos acostumados a abraçar homem. Tudo bem, é a cultura deles, né? Mas nós abraçamos. É gostoso abraçar um irmão, né? E se não tem por costume, né? Porque nós fomos criados, eu, por exemplo, eu nunca lembro que eu sentasse no colo do meu pai. Hoje eu dou colo a minhas filhas casadas. Se às vezes eu lá, descuidado um pouquinho, corre e senta na perna lá. Eu não lembro de sentar no colo do meu pai. Um abraço do meu pai, eu nunca lembro que eu desse um abraço do meu pai. Já está com o Senhor, está me esperando lá. Então nós temos às vezes essa questão de formação de família, né? Mesmo que a cultura no Brasil é diferente,
Mas, irmãos, o valor que foi pago para nos unir uma só família, vale a pena a gente considerar realmente os irmãos. Considerar os irmãos. Às vezes se criticam muito mais do que elogiam, né? Alguns lugares, infelizmente, depois do culto, costuma ter em família um momento de maledicência. Você viu fulano de tal? Fala mal do fulano, fala mal da fulano. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Ah, mas o irmão não pensa como eu, não vota do mesmo partido que eu. O que importa essas coisas? O que importa essas coisas? Nós somos servos iguais. Falei para o irmão Vantuí hoje, a casa de oração é o único princípio cristão onde a gente reúne e todos os irmãos têm a liberdade para o ministério da palavra, independente do seu grau de formação. Quantas mensagens eu ouvi de irmãos que declararam que aprenderam a ler em casa, com o pai ou com a tia, nunca frequentaram a escola, foram grandes pregadores do evangelho, não é? Amar os irmãos. Nós vivemos numa época que falta a prática do amor fraternal. E Pedro está preocupado por quê? Porque no momento de dificuldade é o momento que nós precisamos mais declarar o nosso amor fraternal. Ah, o irmão ou a irmã está internado. Eu queria ir lá, mas eu estou tão carregado de serviço. Quem sabe ela tem lá no hospital, a filha está lá, o filho o acompanhante tem um telefone, você pode, no mínimo, dar uma ligadinha. Ô irmã, estou lembrando de você, estou orando por você. Hoje nós ouvimos ali na visitinha rápida, a irmã disse, eu amo essas irmãs, eu amo a minha igreja, ela disse, eu amo. Amém. Amém. No sentido que a gente comenta sobre os irmãos. Porque a gente comenta sobre os irmãos dentro da nossa casa, da igreja. Né? Não quer dizer que a igreja tem todos os seus comportamentos certinhos, né? Mas então, quem está ouvindo o nosso comentário? Quem está ouvindo? Porque ele está entendendo aquilo. Porque toda palavra que a gente ouve, a gente cria um julgamento, a gente cria um vínculo com aquilo ali. Toda palavra. Se você ouve falar mal de alguém, você cria um raciocínio sobre aquela pessoa, você nem conhece. Mas alguém falou mal daquela pessoa com você, a gente cria, né, faz um... Lá na casa de oração do Ibá tem até assuntos administrativos e ordem da igreja. Tem um irmão que ele sai da reunião, a primeira casa que ele passa de parente é a nora descrente, é lá que ele conta tudo. E ela já disse assim, se o meu sogro vai para o céu, eu tô tranquilo, eu vou também. Porque ele conta detalhes de coisas que jamais deveria, nem deveria sair dali. Eu não uso dizer que os irmãos não devam contar para a esposa. Certamente há situações diferentes. Porque a esposa é a maior companheira que vai compartilhar conosco as dificuldades, né, que a gente vive no seio da igreja. É necessário que os casais se compartilhem tudo. Não deve ficar absolutamente nada, exceto a conta no banco, que não é bom a gente contar para a esposa. Senão ela quer comprar um guarda-roupa novo. Se você falar que juntou um trocadinho... Nossa, fulano comprou uma geladeira bonita. Já vem então, né, bem? Se perguntar a dona Gil, tem alguma reservinha lá, irmã? Ela vai falar, não sei. Mas, irmãos, o amor fraternal. O amor é a base do relacionamento. A igreja não pode sobreviver, uma igreja sólida, sem a prática do amor fraternal. E às vezes eu quero amar só os irmãos que concordam comigo. Eu sei que, como dizia um irmão lá, agora já está com o Senhor, lá em Vitória, dizia que existe os irmãos e existe os irmãos amigos. Aqueles com quem você identifica mais, né? Aquele com quem você pega o almoço na casa dele e no domingo ele vem na sua casa. E às vezes nós não fazemos isso com todos.
Só que às vezes nós não fazemos porque nós não convidamos o outro. A gente fica naquele pequeno grupo. Aí a gente pode estender isso. Chama quem nunca foi. Insiste. Insiste para ele ir. E como disse o irmão Vantuí, o importante, ele está dizendo hoje, o importante não é o cardápio, o importante é estar juntos. Né? Muito bem, irmãos. A prática do amor fraternal. Por que Pedro se preocupa com isso? Porque eles eram escolhidos por Deus, eles tinham nascido de novo, eles tinham sido comprados, eles tinham sido resgatados, eles eram uma família única. Um pregador leigo, usando um exemplo, porque ele era pedreiro, diz assim que foi meio engraçado no momento que ele falou, né? Que diante de Deus, Deus passa a régua. Passar a régua, quem é pedreiro aqui sabe, né? Fazer o nivelamento. Então, Deus dizer que nos filhos de Deus, Deus passa a régua e está tudo igual. É isso mesmo. Como eu disse que eu ouvi de um irmão pregando um dia que ele queria ensinar que os irmãos deveriam viver na presença de Cristo, e ele dizia assim que a irmã vai lavar a louça, põe Cristo no meio. Eu era adolescente, eu pensava, mas pô, Cristo no meio da louça? Na minha cabeça ia lavar também a pessoa de Cristo. Mais tarde que eu venho entender as coisas, né? Na época a gente aprendia, e essas ilustrações, elas têm o seu valor, né? Muito bem. E então, no momento da dificuldade é que nós somos mais carentes de amor. Não perdemos isso de vista, irmãos, como igreja. No momento da dificuldade. Tem algum irmão passando alguma necessidade? A famosa cesta básica que, graças a Deus, quase não se faz mais, porque o Senhor Deus tem dado em abundância, mas em Empenho do Capim, onde eu reuni antes de existir a aposentadoria, eu sou velho, irmãos, eu lembro de tudo. Existia o segundo domingo do mês, fazia-se uma oferta chamada oferta beneficente, até o nome eu gravei. Era um caixa que era para ajudar a comprar um remédio para as pessoas que pediam, normalmente procurava as igrejas. O salário brasileiro que os aposentados recebem, que alguns irmãos já disseram que é o salário de miséria, é salário de bênção. Salário de bênção. Os nossos irmãos idosos hoje, né, têm o seu pouco, mas é o pouco abençoado, que inclusive tem sustentado muitas igrejas, é a oferta dos aposentados. Estou com medo de falar o que eu dei vontade de falar, vou falar baixinho. É porque os jovens gastam dinheiro com hambúrguer, aí fica sem dinheiro para trazer a oferta. No sábado à noite eles vão no hambúrguer e gastam tudo, né? Aí vocês não brigam não, que eu falei baixinho, tá? Alguns irmãos compram no cartão. Tem que pagar tanta prestação que não sobra a oferta para o Senhor. Irmãos, na hora da dificuldade, Pedro está dizendo, irmãos, amem, pratiquem o amor fraternal. Isso ia gerar união entre esses irmãos, ia fortalecer. E é nesse momento que nós precisamos do amor. No sentido da oferta aí, depois eles não me convidam mais. É tão corriqueiro, a gente é tão comum dividir, que eu acho interessante essa igreja avançar para ficar magrinha ainda, né? A pessoa começa a dividir a oferta, vai ser... Não, mas nós já temos algumas igrejas que já têm o Pix, que os irmãos das grandes cidades realmente não estão carregando dinheiro em espécie. Isso é natural, irmãos. Vai haver resistência aí em algumas situações, mas a tendência é essa mesmo. Os irmãos vão fazer as suas ofertas de casa, ou chega no templo e lembra e faz, ou já faz de casa. A tendência é essa. Não vai ter como fugir disso aí não, tá? E alguma coisa de errado nisso? Ofertou, irmãos. Não mudou nada não, só mudou, né, a forma, né? Muito bem, a prática do amor fraternal. Mas vocês notaram que amor fraternal o quê? Que continua o assunto? Rapaz. Mas precisava escrever isso? Será que tem crente que finge que ama o outro? Será, irmãos, que precisava escrever com esse detalhe? Irmão. O Senhor Deus é soberano, Ele sabe.
E não é o Senhor Deus que vai consertar isso. É eu e você que vão trabalhar isso em nós, para nós amar de verdade os irmãos. Não só de palavras, mas de ação. Amor é isso, não é isso que a Bíblia diz? O Senhor Deus amou e agiu, enviou o seu Filho por amor. Amor é ação. É muito bonitinho eu chegar lá em casa, olhar para minha esposa e falar, hoje eu vou melhorar meu casamento, meu bem, eu te amo. Aí de manhã cedo no outro dia eu tô agindo com brutalidade, aí já esqueci tudo que eu falei, não valeu nada. Não, irmãos, é ação. Amor é ação. Pouco tempo eu clamei com ela que eu gosto muito de angu. Você demora a fazer angu? Né, amor? Ela falou, não, eu vou fazer angu por você. Um tempo atrás eu comentei que eu queria comer um pudim daquele antigo que a mamãe fazia. Aquele que não tinha leite condensado. Vocês nem conhecem, vocês novos nem conhecem não. É um que é duro, a gente corta assim e pega um pedaço na mão e ele não quebra não. Aí um dia eu cheguei e falei, hoje eu fiz seu pudim. Isso é amor, irmãos. Esse traje aqui, ó, ela lava isso com tanto cuidado que eu não sei como é que ela faz para não estragar meus paletó, mas eu vejo lá no cabide, ela pendura lá com cabide e tudo, para não pendurar um lado. Cuidado que ela tem. Não tá preocupado de estragar o paletó não, ela tá preocupado comigo. É isso. Tô orando a Deus para ela não cansar de fazer bolsa e desmanchar a bolsa, porque nós chegamos de uma viagem, ela lava e faz a bolsa de novo. Não é fácil não, o trabalho dela é difícil. Amor, só que o amor aqui não é o amor conjugal, é o amor fraternal. E ele disse assim, que leva ao amor fraternal a purificação das almas, ou seja, só o santo, aquele que foi purificado, é capaz de amar. Aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus, leva ao amor fraternal não fingido, e ele, vírgula, amai-vos ardentemente uns aos outros. Ardentemente. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Esse horário é propício, não tem criança? É igual quando você está namoricando a moça. O coração fica acelerando, né? Quando se aproxima, então, se deixar sentar perto antes de estar namorando e cochilar, o rapaz leva a mãozinha e passa a mãozinha, a moça tira e começa a arder. É assim que é o amor. E entre os irmãos deve ser. Mas que saudade do irmão fulano. Que saudade. Lá em Vitória faleceu alguns irmãos que por muito tempo, deve que aqui aconteceu, e tinha um lugarzinho certo dele sentar. A gente chegava, olhava aquele lugar vazio. Que saudade daqueles irmãos. Pode ser que alguém falte à reunião aqui e você nem percebe. Pode acontecer isso. Relatório de escola dominical. Para que existe relatório? O relatório é para ver os ausentes. O secretário deveria informar os responsáveis a visitar o campo. Ó, o Joãozinho tem 4 domingos, irmão. Tem 4 domingos que você está percebendo. A Gilda reuniu em São Sebastião da Vala, os irmãos lá testemunham que lá havia um presbítero, que ele sentava igual eu gosto. Lá onde eu reúno, eu gosto de sentar para me ver os irmãos. Quem veio, quem não veio, quem comportou, quem não comportou. E quando eu era presbítero lá, as irmãs ainda me colocavam em mau estado, porque os meninos não comportavam, as mães falavam assim, eu vou falar com o Orival, hein? Você vai ver, eu vou falar com o Orival. E os meninos ficavam com raiva de mim, eu nem sabia por quê. Mas lá em São Sebastião da Vala, os irmãos testemunharam que o irmão sentava, tinha a ceia do Senhor. O irmão faltou da ceia, ele podia fazer o cafezinho, porque era na roça. 5h30, o irmão João Martim estava chegando. E não ia lá brigar, não. Bom dia, irmão. Abrindo na janela, a água fervendo, a fumacinha saindo no chaminé. Bom dia, irmão. Tá tudo bem? Ontem você não apareceu, rapaz. Eu vim cá ver se tá tudo bem com você. Os irmãos diziam, faltou da reunião, tem que dar café, o senhor João Martim. No outro dia tem que dar café.
Quando eu me casei, você lembra? A primeira vez que nós fomos na casa dele, ele nos levou lá no cantinho. Meus filhos, vem cá, vou orar com vocês. Primeira vez que nós fomos na casa dele, vou orar com vocês. Amor fraternal, não fingido, mas aquilo que deve arder, tem que nascer no nosso coração o desejo de amar os irmãos. Às vezes nós queremos ser amados, né? Amor não se exige, irmão. Amor se doa. E quem doa amor, recebe amor. É assim, é natural. Eu quero ser amado. Ah, minha esposa não é assim, ou meu esposo... Rapaz, do jeito que você tratar a sua esposa, ela vai te tratar. Não é assim que faz quando namora? Eu lembro, a minha esposa uma vez me perguntou. Nunca falei isso não, hein? Ela não vai brigar não, ela não briga não. Nós namorávamos, ela falou assim, depois que a gente casar, você vai continuar carinhoso assim? E eu prometi. Eu prometi. Tô bem carinhoso ainda, né, amor? Ó, vai arranjar problema aí, hein? Irmãos, o amor fraternal. Só que Pedro traz detalhes. Deve amar ardentemente, um amor não fingido. 23, estão concluindo. Tendo sido regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível. E ele conclui descrevendo a fragilidade. A fragilidade, no versículo de número 24. 22, ele falou da purificação da obediência. A fraternidade no verso 23. No versículo 24, ele descreve a fragilidade daquilo que é de uma semente corruptível. Toda a carne é como a erva. O homem, em sua natureza terrena, ele seca, ele murcha e cai. Olhando fisicamente, não somos diferentes, fisicamente falando. Cadê o cabelinho da minha cabeça? Já se foi. Parecem umas rugas. As irmãs tampam um pouco com a maquiagem disfarçada, dão uma melhorada, alegra os maridos, não é verdade? Mas fisicamente é assim. Mas aí o apóstolo quer mostrar aos irmãos que a palavra que a eles foi pregada é algo incorruptível, que eles agora nascidos de novo, eles receberam uma nova natureza que é eterna. Pode, como Paulo escreveu, o homem natural pode estar sujeito a se corromper, degenerar devido ao desgaste, à idade, os problemas de enfermidades por causa do pecado, né, que entrou no mundo e etc. Mas ele disse, a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que vocês ouviram. Creia nisso. Creia nisso. Esse corpo vai envelhecer, nós vamos ficar limitados. O irmão Vitor não estava presente, a esposa dele falando, né, que ela já não tem aquela disposição mais de... Eles viajavam para São Paulo às madrugadas. Eu também fiz muito isso. Eu tinha minhas filhas, eu pregava, a exemplo, né, 200, 300 quilômetros, acabava uma reunião 10 horas da noite, e era um Corcelzinho 1, depois teve um tempo foi um Fusquinha, e nós precisávamos estar de manhã em casa. As filhas trabalhavam, inicialmente estudava, depois trabalhava, e elas iam dormir. E nós íamos viajar. Eu não faço isso mais, só por uma extrema necessidade. As forças vão acabando, a gente não é o mesmo, né? Então a gente precisa reconhecer isso. Mas uma coisa está assegurada, irmãos.
nós não somos simplesmente essa casquinha. Nós somos homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, irmãos em Cristo, e amemos uns aos outros, fortalecemos esse corpo que é a igreja e vivenciamos essa preciosidade. Olhar aquele almoço ali hoje, como disse o irmão Vantuí, isso é algo extraordinário. Isso é da igreja primitiva. Isso é de família, não tem o desejo da família se reunir em ocasiões que é possível. Não vou chamar de especial, aqui é possível se reunir e comer junto e passar horas junto. Lá em Vitória nós já fizemos isso, dias que não tinha reunião. Irmão, não tem nenhuma atividade no próximo sábado? Não. Vamos fazer um encontro para nós comer um trem, como diz o mineiro? Fizemos isso lá. Até sopão de legumes nós fazia. O dinheiro está curto. Fazia sopão de legumes. Você lembra do pão com ovo? Vamos fazer um encontro para comer pão com ovo? Encontramos irmão que nunca tinha comido pão com ovo. Mas aquele estar junto ali era uma coisa especial para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.